Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom estar com você nesse dia para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus e eu quero convidar você para o lindo livro de Jó. Jó, no último capítulo, capítulo 42, eu quero ler os 6 primeiros versículos para você. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Você conhece a história de Jó. Aqui mesmo, no Diário do Pastor, você já ouviu, não só da minha boca, mas da boca dos outros pastores queridos aqui, devocionais a partir deste livro que tanto nos ensina. Mas a pauta de Jó, além da paciência e da forma surpreendente como Deus socorreu aquele homem, cuidou daquele homem nas suas adversidades, foi justamente a capacidade de Jó de aprender com o seu sofrimento. E esse é o tema da nossa meditação nesse dia. Aprenda com o sofrimento. É verdade que todo tipo de sofrimento é nocivo, dói, frustra, rouba a nossa alegria. Mas também é verdade que Deus está sempre presente em cada sofrimento que nós passamos. E mais do que isso, Deus sempre nos ensina lições preciosas em meio aos sofrimentos. E é o que nós notamos em todo o livro de Jó, mas especialmente nestes 6 versículos, nessas palavras que lemos, a partir das quais eu quero destacar 5 lições rapidamente com você sobre aprender com o nosso sofrimento. Primeiramente, Deus pode tudo. É assim que ele começa. Então respondeu o Senhor a Jó: bem sei que tudo podes. Deus pode tudo. A partir do momento que a gente diz que Deus pode tudo, a gente precisa entender que isso inclui algumas coisas que nos causam dor. Tudo é tudo. Deus pode abençoar, mas pasme você, Deus também pode amaldiçoar. Deus pode sarar, mas pasme você, Deus também pode ferir. Deus pode tudo. Quando nós falamos Deus tudo podes, nós normalmente pensamos só naquilo que Deus pode no tocante ao nosso socorro, a nos visitar com sua graça e seu poder. Mas o livro de Jó ressalta que Deus também pode permitir adversidades terríveis sobre a nossa vida. Então, antes de brigar com Deus, achando que Deus só tem a responsabilidade e o direito de te abençoar, lembre-se que justamente pelo fato de Deus poder tudo, isso pode incluir nos propósitos de Deus o sofrimento que você esteja passando. E por quê? Segundo lugar, tudo podes, ele diz, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, ou seja, justamente porque Deus pode tudo, é porque Deus é soberano. E soberania implica saber que Deus faz coisas que nós não conseguimos compreender, inclusive coisas que nós não aceitamos. Eu não sei se é só comigo, mas tem muita coisa que Deus faz que eu não aceito, não. Eu me submeto. Agora, eu me submeto por quê? Porque eu sei que Ele é soberano. Eu sei que por mais que eu me debata, que eu discorde, por mais que eu fique bravo, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Nenhum deles. E há ainda outra verdade em decorrência disso. Ele segue dizendo: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Sabe por quê? Porque em terceiro lugar, queridos, nós somos insignificantes em nosso conhecimento, mediante a sabedoria com a qual Deus conduz nossa vida. O que a gente consegue discernir a respeito do que acontece na nossa vida é muito pequeno. Mas Deus é fonte de toda a sabedoria. Aquela velha expressão, Deus sabe o que faz. Então, eu preciso te dizer com toda honestidade, talvez
você precisa parar de ficar tentando entender o que Deus está fazendo. É melhor você descansar na soberania de Deus, de que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, de que Ele pode todas as coisas. Por isso, em quarto lugar, eu percebo nesse texto que o melhor caminho para atravessar o sofrimento é justamente a entrega total a Deus e ao seu cuidado. Ele diz, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. O melhor caminho para atravessar o sofrimento é entregar-se a Deus. Salmo 37 diz isso com maestria. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Deus está trabalhando. Nem olhos viram, diz Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que esperam na sua graça, para aqueles que confiam no seu amor e no seu poder. Aleluia. E justamente por isso, em quinto lugar, Jó diz algo tremendo. Ele diz assim, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Ou seja, ele está dizendo, Pai, eu tinha só uma teoria a seu respeito, eu tinha ouvido falar. E, aliás, eu quero ressaltar que me parece que somente o que Jó tinha ouvido falar foi o suficiente para que ele confiasse em Deus, como a gente lê no comecinho do livro. O Senhor permite que Satanás venha surpreender a vida de Jó com tragédia em cima de tragédia, e Jó está ali diante de Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a sua esposa diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz, mulher, você não sabe o que está dizendo. Quando os seus amigos o confrontam, ele diz, Deus está nesse negócio. Ele não inibe o seu sofrimento, ele não diz que está tudo bem, mas ele sabe que Deus está ali. Por quê? Porque, em último lugar, nessas palavras que lemos no versículo 5, especialmente, nos dizem que a fé não é uma teoria para os dias maus, mas a certeza dos dias bons. Fé é prática. Fé não é uma teoria, não é uma tese. Fé é algo que a gente vive, nós vivemos pela fé. Esse é o áureo versículo da carta de Paulo aos Romanos, citando o profeta. Diz assim, o justo viverá pela fé. Aprenda com o seu sofrimento. Eu sei que está doendo. Eu sei que nós tivemos perdas irreparáveis. Eu não estou minimizando a dor de ninguém. Mas eu preciso dizer para você que Deus está conosco. E quando nós reparamos nisso, aprendemos lições profundas. Todo tipo de sofrimento nos oferece oportunidades especiais de conhecer a Deus. Então fique atento a isso. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Um beijo. Tchau, tchau.